Não há dúvidas que a tecnologia contribui significativamente com a política no Brasil, mudando inclusive a postura de políticos que não têm tanta afinidade com as redes sociais. Entretanto, é preciso ter um cuidado redobrado com alguns aspectos virtuais. Afinal, eles podem dizer muito mais sobre uma pessoa do que você imagina. É nesse cenário que pré-candidatos e políticos eleitos devem analisar o melhor comportamento nas redes sociais, pois ninguém quer ter uma imagem negativa por motivos bobos, não é mesmo? E por isso eu elaborei um conteúdo especial, mostrando quais são as ações recomendadas na internet, fazendo com que você fique bem no mundo digital. Eu vou listar aqui 10 dicas de comportamento nas redes sociais que melhoram a sua imagem. Eu sou o Carlos Caioda, estrategista político. Você tem que lembrar que sempre que as redes sociais não são um diário que precisa ser atualizado constantemente, com particularidades e questões íntimas. É justamente por isso que antes de publicar algo nas redes sociais, é necessário ter um cuidado redobrado para não prejudicar a sua autoridade política. Eu vou te passar 10 dicas que eu acho super interessantes. Quando for publicar um assunto de relevância em sua rede social, estude primeiro o tema e tenha certeza que a sua opinião consiste em dados reais e que não foi formulada em cima do achismo. Tenha uma boa argumentação apresentando os fatos sólidos com embasamento teórico. Essa é a melhor forma de não passar vergonha e não propagar informações incoerentes, ou mesmo, como dizem por aí, abastecer a oposição de munição. Tem político que realmente perde a linha nas redes sociais e acaba entrando em discussões inúteis. Nesse contexto, alguns políticos abrem mão da compostura e começam a usar palavrões e termos vulgares, se expondo sem necessidade alguma. Lembre-se que quem é de fora não levará em consideração a pessoa que de fato você é, para formar a sua opinião. Pelo contrário, a maioria das pessoas verificarão apenas o que está sendo dito no universo virtual para criar uma imagem sobre você. Portanto, controle-se e evite qualquer tipo de atrito online. A melhor forma para evitar possíveis gafes nas redes sociais é ter em mente que a internet é uma extensão da sua vida. Isto é, que você não deve fazer em casa, na rua, na Câmara, na Assembleia ou em qualquer lugar, você também não deve fazer no âmbito virtual. Você tem que entender que aqui a educação independe do lugar. Pois então, o seu comportamento nas redes sociais deve ser o mesmo que você tem no seu dia a dia. Um fator que ajudará a melhorar a sua imagem para os eleitores. Além do mais, priorize sempre pelo bom senso, evitando assim atitudes impensadas e inadequadas. Por mais que você escute muitos dizendo da humanização, calma que eu também concordo com isso. Concordo que ter a proximidade com o público é fundamental. Saber separar o conteúdo pessoal dos assuntos políticos. Portanto, não é válido postar fotos de férias, piadinhas ou coisas da rotina diária que não tragam informações condizentes ao seu mandato. Na dúvida, lembre-se, se o que você pretende publicar tenha algo a acrescentar aos seus eleitores e não tenha relação com o seu nicho ou com o que você oferece, não publique. As pessoas gostam de expressar suas opiniões, principalmente agora com o poder da internet e das redes sociais e de hoje em dia. Falam o que querem, compartilham fotos, dizeres e brincadeiras, mas, se tratando de um perfil político, tenha cuidado com declarações polêmicas que podem prejudicar o seu mandato. É importante lembrar que as pessoas têm opiniões diferentes, sobretudo o eleitor. Portanto, não existe a necessidade de confrontar com assuntos que não estão relacionados ao seu nicho. Preserve a sua imagem. É preciso entender que o eleitor que segue a sua página ou seu Instagram está em busca de informações sobre o que você faz, o seu lado político e não para ver outras coisas. Então, invista na produção de conteúdo de qualidade e que informe os eleitores como é o dia a dia da Câmara, da Assembleia e como funcionam seus procedimentos e ações parlamentares. Mostre como é o seu mandato, que você se preocupa em interagir da maneira certa.
Alimente as redes sociais com conteúdo do seu mandato, que agreguem a vida dos seus seguidores e principalmente da população. Não é efetivo ficar enchendo as redes sociais de publicações, as pessoas se cansam. Não esqueça que o mais importante é sempre estar na experiência dos seguidores. Não exagere nas postagens. É importante ter uma regularidade, porém com qualidade. Uma vez ao dia, com os horários certos, pode ser o suficiente. É importante analisar e programar as postagens de acordo com o seu público-alvo. É natural usar uma linguagem mais informal para as redes sociais, para que os eleitores se sintam mais próximos dos seus parlamentares. Se o seu nicho de público, por exemplo, é mais formal, é possível uma linguagem mais centrada, evite usar gírias e abreviações. O mesmo vale ao contrário. Se o seu público possui uma linguagem mais informal e permite colocações mais joviais, evite escrever palavras mais formais e de cunho de difícil entendimento. Claro que em ambos os casos dependem da linguagem que você decidir adotar para se comunicar com a sua audiência. O ponto principal é a atenção em qualquer tipo de situação é com os erros de português e escrita. Apesar de ter uma linguagem mais informal com seu mandato nas redes, evite dificultar a comunicação através desse tipo de erro. Esse é um problema grave que os políticos precisam corrigir, pois esses simples erros podem detonar a sua autoridade virtual. Preste atenção em como você está se comunicando com o seu eleitor. Isso não se refere às postagens, mas sim como um todo. Seja como você responde nos comentários, ou naquelas marcações, nas menções, e-mails ou mensagens inbox. Se expor nas redes sociais é um risco, mas é necessário. É preciso ter profissionalismo, cabeça fria e, sobretudo, educação. Em algum momento, pode ser que você encontre um eleitor insatisfeito, bravo e que vai te ofender em algum aspecto. Diante disso, não responda à mesma altura. Mantenha um padrão profissional para evitar discussões na internet e, principalmente, não perder a sua autoridade nas redes. É muito comum ver os eleitores usando palavras de baixo calão para responder os comentários maldosos de outras pessoas, mas isso fere a sua reputação virtual. Pense nos outros eleitores que gostam de você. Eu acho válido excluir os comentários assim, mas cada um sabe o que faz, né? Hoje em dia é preciso ter muito cuidado. Todo mundo o tempo todo está de olho e avaliando as ações dos políticos e dos candidatos. Mantenha-se cordial, educado e, principalmente, proativo para tentar ajudar e resolver o problema. Se você já teve todo o trabalho de produzir um conteúdo para postar nas redes sociais, pensou no texto, na imagem, quando iria divulgar e o que canal deveria divulgar, não deixe todo esse trabalho ir por água abaixo, deixando de responder às dúvidas dos seus seguidores. A maioria dos políticos fazem isso, eles colocam o conteúdo no ar e depois esquecem de olhar os comentários e principalmente respondê-los. Essa ação mostra o quanto você está interessado como político em ter uma relação próxima com seu eleitor. Inclusive, basta ver em algumas postagens como a população em geral reclamam da falta de feedback. Não seja uma destas pessoas, valorize seus eleitores, agregue valor, responda e interaja de maneira positiva. Lembre-se que muitos desses contatos podem se tornar leitores ou voltar em você novamente. Pense nisso! Gostou desse conteúdo? Então deixe sua curtida aqui no vídeo. Se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui no botão vermelho e me siga nas minhas outras redes sociais. O meu Facebook é Carlos Caiado, estrategista político, e o meu Instagram é @CarlosCaiado. Abraço, até o próximo vídeo.